Bom dia, meus amores. Mais uma vez estamos aqui, né? Aproveitando aqui o cenário da casa da minha irmã Jacira para gravar esses vídeos, né? Já que aqui é um silêncio abundante, praticamente não tem ninguém em casa, só a minha irmã e a secretária dela. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estar falando sobre pessoas que foram esquecidas, pessoas que estão se sentindo esquecidas, se sentindo descartadas, se sentindo humilhadas, né? Oprimidas por pessoas de uma forma geral e principalmente por aqueles a quem você já deu a trazer. Quero trazer um exemplo bem tranquilo da Bíblia para dizer a você que você fique tranquilo, fique tranquila, porque o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nelas há, Ele é PhD em se lembrar dos esquecidos, dos excluídos, dos humilhados, daqueles que aos olhos dos homens não valem nada. São essas pessoas que Deus vai lá buscar debaixo de 7 chaves, traz à tona para respirar. Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Desde já quero pedir a você que, se esse tema lhe interessa, se você gosta, deixa aí o teu joinha no vídeo para nos ajudar. Deixa aí um comentário, isso é muito importante, não só para mim, mas também para a plataforma do YouTube entender que você está gostando, para que o YouTube possa entregar esse vídeo para outras pessoas quando elas abrirem a página do YouTube. Então, amadas, a Bíblia nos conta uma história muito linda e muito forte de um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu que vivia sentado à porta do palácio do rei Assuero, né? Do rei da Pérsia, o rei Assuero, cujo rei era casado com uma sobrinha, uma prima de Mardoqueu, que era considerado como se fosse uma filha, porque foi Mardoqueu que a criou. Então, conta a história de que uma certa vez Mardoqueu estava lá sentadinho na porta do palácio, lá naqueles degrauzinhos, e ele escutou uma conversa, um moído, um trinchixi, uma conspiração contra o rei Assuero. Ele escutou altos funcionários do palácio tramando tirar a vida do rei Assuero. Foi o que ele fez. Mandou chamar Esther, a rainha Esther, esposa do rei Assuero, que Esther é a filha, digamos assim, adotiva de Mardoqueu, e ele contou. Eu vou usar um palavreado a dias de hoje. Vamos supor que Mardoqueu ia passando ali um funcionário, um copeiro, alguma coisa, e ele, por favor, diga a Esther que eu preciso falar com ela urgente. E Esther veio e ele contou: olha, Esther, é o seguinte, avise para o seu marido, o rei, que tem altos funcionários dele, da corte, que estão tramando a morte dele. Vai ser assim, assim, assim. Eu ouvi. Foi o recado que Mardoqueu mandou para o rei, contando a Esther, a sua esposa. Então Esther foi e contou ao rei. O rei mandou averiguar que de fato era verdade, e o rei mandou enforcar esses camaradas, né, esses excelentes funcionários que estavam querendo tirar a sua própria vida. Então isso aí ficou registrado nos anais, né, da vida do rei. Que tudo que aconteceu ao rei tinha um funcionário de lado, que eu não lembro agora o nome que se dava, e ele fazia todas as anotações. Sabe aqueles homens que ficam sentados lá na Assembleia, na Câmara Municipal, anotando tudo, digitando tudo para ficar registrado lá na ata das sessões? Pronto, naquele tempo era desse jeito. E o tempo foi passando, e tinha lá um general muito patente, cheio de poder, chamado Amã. E esse Amã, ele tinha ódio de Mardoqueu. Foi o que a Amã fez. Armou, fez uma forca, deixou a forcazinha lá preparada e armou uma arapuca contra Mardoqueu. Aí, quando foi um belo dia, deixa eu abrir aqui um parênteses. Quando Deus quer te abençoar e me abençoar, quando Ele resolve, sabe o que é que Ele faz?
ele tira o sono daquela pessoa que te prometeu alguma coisa, ou que não te prometeu, mas ele tira o sono, ele faz a pessoa sonhar contigo, ele faz a pessoa para todo canto que vai, ter a impressão que está lhe vendo, para te abençoar. Ele traz a tua mente, a tua fisionomia no cérebro, na mente das pessoas para te abençoar. E foi isso que Deus fez com Mardoqueu. Teve uma noite que Deus tirou o sono do rei Assuero e ele estava muito ansioso, numa crise de ansiedade, sem saber o que estava acontecendo, sem sono, aquela agonia toda. Então, ele mandou chamar um dos funcionários e disse: leia aí o que aconteceu, o que tem acontecido comigo de tantos tempos para cá. E quando o funcionário dele começou, o assessor, digamos assim, começou a ler, aí ele disse: olha, tal dia um homem chamado Mardoqueu avisou para a rainha Esther que tinha pessoas que queriam tirar a sua vida. E eu fiz o que com esse homem para recompensá-lo? Aí disseram: nada, o senhor não fez nada. Eu disse: não acredito. Aí mandou chamar o comandante dele, Amã, que tinha ódio de Mardoqueu, e sem dizer nada ele disse: Amã, me diga uma coisa, você que é um homem muito inteligente, o que você acha que eu, o rei, deveria fazer para honrar um homem? Aí Amã, muito achando que era ele, né? Aí disse: o rei deve colocar esse homem em cima de uma carruagem, sair gritando pela cidade: este é o homem que o rei quer honrar, deve colocar sobre ele roupas bonitas, por aí. Amã achando que era ele a pessoa que ia acontecer isso com ele, né? Aí já correu para casa, já preparou a forca pro Mardoqueu. Quando ele terminou de falar, aí o rei falou: pois então mande chamar Mardoqueu, que era o inimigo de Amã, vista ele como um nobre, bota em cima de uma carruagem e você vai sair puxando o cavalo e você vai sair gritando: este é o homem que Deus quer honrar. Então, amados, que história linda, né? Deus tirou o sono do rei, trouxe à memória aquilo que, os benefícios que Mardoqueu tinha feito para ele, que evitou a morte do rei. E no tempo certo, esses anos todinhos, o rei nem se lembrava que Mardoqueu existia. O povo estava lá sentado na porta do palácio. Mas chegou o tempo de Deus na vida de Mardoqueu e Deus inquietou o rei soube dessa história, quis recompensar. E ainda por cima, a forca que o Amã fez para matar Mardoqueu enforcado, o rei mandou enforcar o Amã. O que é que eu quero lhe dizer? Moral da história: muitas vezes nós estamos descartados porque a gente não tem mais nada para dar para alguém. Estamos humilhados, enganados, trapaceados. Antes, quando a gente tinha para dar, quando a gente estava produzindo, quando a gente estava trabalhando, quando a gente tinha alguma coisa para dar em troca, as pessoas batiam no nosso ombro, diziam que era nosso amigo, ia na nossa casa, se importavam com a gente. De repente, a crise chegou, eu me instalei dentro da minha casa, você se instalou na sua e fomos esquecidos. Estamos sendo tratados como objetos descartáveis. Quem antes dizia que se importava com a gente e que amava a gente e que era amigo da gente, hoje em dia não quer nem saber do nosso sofrimento, né? Então fica aí essa história. Se você se enquadra nisso aí, saiba que Deus vive verdadeiro. O Deus que mandou o único filho chamado Jesus Cristo para morrer por nós, ele está bem atento às coisas. Você pode até estar escondido, humilhado, descartado, esquecido pelos homens, mas por Deus não. Então, fica com essa palavra de hoje, manda para alguém, compartilha, se inscreve no canal, deixe seu comentário que é muito importante para mim e até o nosso próximo vídeo, viu? Fé em Deus, porque Ele é vivo e Ele está bem atento a tudo que se passa conosco.